Graça e paz, amados e queridos irmãos e irmãs, é um prazer muito grande estar mais uma vez com vocês aqui na nossa aula, quarta aula, né, a última aula de administração eclesiástica, e pelo que eu estou recebendo aqui de vocês, a pastor Pacheco também já entrou, pelo que eu estou recebendo de vocês, parece que os que estudaram, os que responderam, realmente têm sido edificados, né? Que bom, eu fico feliz com isso. Essa aula foi preparada com todo carinho para todos os pastores e pastoras, e vocês que estão desfrutando dela, glória a Deus por isso. Parabéns pela perseverança, né, por chegar aonde vocês chegaram. Nós estamos bem, graças a Deus, fizemos uma viagem longa de 10 dias, fomos lá em Long Branch, só para vocês terem uma ideia, daqui da nossa casa até a casa da minha filha, são 13 horas de viagem, de carro, a gente foi, passou em Long Branch, tivemos a igreja, tivemos reuniões com os pastores, temos reunido também com os pastores e irmãos lá da República Dominicana, ou seja, Deus tem nos abençoado grandemente nesse tempo que estamos aqui. E ter vocês é um privilégio muito grande, né? Ok, então também, Lucas, seja bem-vindo, Lucas. É muito bom ter vocês aqui. E nessa última aula, né, eu gostaria só de dar uma recomendação, não para vocês, mas para alguém que vai ver o vídeo. Quem não vê o vídeo, quem não assiste às aulas aqui no YouTube, tem dificuldade em responder as perguntas. Não é só ler na apostila e responder. Às vezes fica muito difícil. Por isso que a gente grava a aula, 1 hora de aula, no máximo 1h10 de aula. Se você gastar 10 minutos por dia para ouvir um pedacinho, isso vai facilitar na hora de você responder as perguntas e de assimilar também a matéria. E qualquer dúvida, gente, me escreva, tire suas dúvidas, né? Se eu não souber, eu vou procurar as respostas para ajudar vocês, tá bom? Quero agradecer, hoje eu recebi vários, né, essa semana, do trabalho de vocês, muito bom, muito obrigado, e ainda faltam alguns, mas eu estou feliz de ter vocês aqui. Muito bem, vamos lá, vamos começar então a nossa aula. Estou de olho aqui no meu computador para ver se entra mais alguém. Se vocês têm alguma pergunta, é só me interromper, que com muito carinho eu faço isso, tá bom? Vamos lá então. Bom, nesse última aula, eu vou fazer um resumo, mas é resumo mesmo, porque está bem detalhado na apostila, o que a gente chama de principais ofícios litúrgicos. Deixa eu dar uma explicaçãozinha dessa palavra. Ofício é oficializar, vem de você realizar algo com seriedade. E litúrgico tem a ver com liturgia, com coisas que tem a ver com a religião, no caso, com a igreja, tá bom? Como administrador, ainda que você tenha outras pessoas para te assessorá-lo, e é bom que a gente tenha mais pessoas participando, você tem que entender que você, o pastor, a pastora, tem a função de administrar todos esses ofícios, cultos e programações da igreja. Não quer dizer que você tem que fazer todos, mas é sua responsabilidade. Então, o que quer dizer isso? Bom, se eu quero que alguém participe comigo num culto, dê uma palavra introdutória, tire a oferta, dê os avisos, como você quiser. Você tem que chamar essa pessoa, treinar essa pessoa, dizer para ela o que você quer, não o que você quer que ela faça, mas o que você quer. Você fala, olha, eu quero que os avisos sejam dados em 10 minutos, eu quero que você dê ênfase nesse ou naquele, mas ele fala como ele quiser. Aí eu quero que você dê uma palavra introdutória de 5 minutos, você pode escolher qualquer texto da Bíblia, mas é uma palavra de edificação, de abertura do culto, ou seja, você tem que orientar, é sua responsabilidade orientar. Até uma simples programação de mulheres. Chama a pessoa responsável e pergunta, irmã, qual é o objetivo, como você vai fazer. Você não precisa estar lá, você não precisa dirigir,
mas você precisa coordenar. Entendido? Claro, é muito ruim quando a gente vai para os extremos. Tem pessoas que lideram tudo do início ao fim. Ele dá a abertura, dá a palavra, ele recolhe o dízimo, ele dá os avisos, ele canta o louvor, ele faz a pregação, ele faz o apelo. Isso é exagerado. Você deve ter pessoas para você compartilhar uma ou duas partes da programação. Já tem outros que só pregam, não fazem nada. E deixa a coisa acontecer, parece que desordenadamente. Para quem está de fora, parece que é desordenado. Então, qualquer extremo precisa ser evitado, tá bom? Então, vamos lá. Qual é o primeiro? É o culto, né? Culto, a palavra culto significa adorar. Na nossa igreja, nós temos 3 tipos de culto. Nós temos culto de celebração e adoração, culto de evangelização e culto de doutrinamento, ou de ensino, de edificação. Então, é bom que o pastor, a pastora, ela tenha criatividade para realizar esses cultos. Normalmente, o que a gente aconselha? O culto de celebração e adoração aos domingos, pela manhã, preferencialmente. Os cultos de evangelização, talvez num sábado à noite, talvez numa praça pública, hoje nem tanto, né? Talvez numa casa, talvez com um cantor, enfim, um trabalho evangelístico. E culto de edificação e doutrinamento, numa terça-feira ou numa quinta-feira à noite, para que você possa trazer temas que edifiquem. Quando a gente fala culto, é que tudo isso tem que estar centralizado em Deus. A evangelização não pode estar centralizada na pessoa. É em Deus para que o Espírito Santo convença aquela pessoa para que ela se converta. No culto de edificação, está centrado em Deus para que o Espírito Santo abra as mentes e o entendimento para a gente entender algumas coisas. Então, isso é muito, muito importante. As partes essenciais de um culto são 5, chamado adoração, confissão, sempre é bom ter um momento de confissão, a ação de graças ou louvor, como a gente chama, edificação, que é a palavra, e dedicação. Pode variar essa ordem dependendo do culto. Se vai fazer um culto evangelístico, você pode mudar um pouco a ordem, isso não importa. Vai um culto de edificação, você tem menos tempo, você pode mudar, mas basicamente essas são as partes essenciais. As diferenças que a gente pode ter é que na celebração o alvo é adorar a Deus. Deve haver muito louvor, deve incluir testemunho, e a palavra é para a gente conhecer a vontade de Deus, submeter-se a ela, e o objetivo principal é levar a pessoa a ter intimidade com Deus. Né? Depois que Deus me deu aquela visão, eu estou entendendo muito mais isso. A pessoa tem que ir no culto de celebração e voltar cheia da graça, da misericórdia, e levando consigo aquilo que ele veio buscar. Já no culto de edificação, o alvo é a gente conhecer a nossa missão como igreja na Terra. Então, a gente procura orientar, né? Geralmente, os louvores são mais tradicionais, porque não tem grupo de louvor, às vezes é um violão, às vezes é um piano, às vezes é um playback, então, aqueles hinos mais tradicionais, mais conhecidos, e a palavra é abordando um tema ou um assunto do dever cristão. E, finalmente, o objetivo é edificar e consolidar a fé dos cristãos. Na evangelização, obviamente, o alvo é conhecer Jesus como Senhor e Salvador e o seu plano remidor. Isso é fundamental, né? O louvor tem que ser letras que falem de salvação. E a palavra tem que ser curta, incisiva, que apresente à pessoa a oportunidade de salvação, libertação e de nova vida, né? E, claro, o objetivo principal desse culto é a conversão. Já falando de estudo bíblico, que é muito importante hoje, a gente precisa estudar a Bíblia. Depois que eu comecei as minhas maratonas bíblicas, eu estou assim, fascinado e quero mais e mais. Por exemplo, eu estou em Lucas, vocês já devem ter percebido, já há algumas semanas, e quando eu penso que eu vou terminar, descubro algo mais, e é enriquecedor. Então, o estudo bíblico é fundamental.
Para um bom estudo bíblico, você precisa de um período muito curto de oração, o estudo bíblico e tempo para as perguntas, porque as pessoas precisam expor as suas dúvidas. E então a conclusão com lições que a gente aprendeu. Não tem louvor, tá? O estudo bíblico é a concentração na palavra de Deus. Aí a pessoa fala, mas não pode cantar? Até pode, mas desvirtua o objetivo, porque o louvor tem outro significado. Então, no estudo bíblico, é importante a gente ter um período de oração pequeno, e aí vem o estudo, vem um tempo para perguntas e ter lições para a gente levar para casa. Tá? O terceiro é a reunião de oração. É a reunião mais difícil do pastor dirigir. Por isso, quase sempre ele encarrega alguém para fazer isso. Existe aí uma falsa ideia de que o pastor não gosta de orar, não gosta de dirigir reunião de oração, porque é um grupo pequeno, ou porque ele não gosta de orar na frente dos crentes, sempre manda alguém, sempre tem um ministério de intercessão e o pastor está fora. Gente, isso não é verdade. Mas por que é que o pastor tem dificuldade de dirigir essas reuniões? Porque, primeiro, na reunião de oração, não tem grupo de louvor. Como no estudo bíblico, a concentração é estudo da Bíblia, na reunião de oração é oração. Segundo, não tem mensagem. Você não tem que pregar, ler um texto bíblico e nem precisa comentar. Se quiser comentar, mas não é a pregação. Terceiro, não pode haver testemunhos prolongados. Se houver testemunha de oração respondida da semana passada ou de ontem, e não deve haver nenhum tipo de alimentação. Chá, bebida, café, bolinho, nada disso. Para não roubar o tempo da oração. E não deve haver restrições para a forma de orar. Vamos orar pouquinho agora, tá, irmão? Vamos fazer isso agora. Deixa o povo orar com liberdade. Se quiser orar de joelhos, se quiser orar no altar, se quiser orar em pé, ore. O importante é orar. E não ter nenhum tipo de ritualismo. Primeiro isso, depois isso. Sabe, é livre. Por que aí eu digo para vocês que o pastor tem dificuldade de estar? Geralmente o pastor gosta de pregar. Ó, pastor, sempre tem uma palavrinha. Depois ele tem uma ordem mais ou menos lógica. E terceiro, muitas pessoas têm um pouco de dificuldade de orar na presença do pastor. Eu falo poucas pessoas para ser mais comedido, mas grande parte das pessoas não tem liberdade de orar quando o pastor está dirigindo. Quando tem uma outra pessoa, é tranquilo, mas quando é o pastor, quando é a pastora, por isso que o grupo de oração é sempre um grupo pequeno e de um grupo de pessoas que têm intimidade com o pastor. Quando o pastor delega isso para grupo de intercessão, aí o grupo começa a crescer. Mas é importante que o pastor esteja presente, que vá, que participe, de alguma forma, não liderando. Né? Vem a ceia do Senhor, que pode e deve ser ministrada num culto público ou um culto privado. O que eu chamo um culto privado? Um culto só para membros da igreja. Por exemplo, se o teu culto é às 10 da manhã de domingo e você quer fazer uma ceia só com os membros da igreja, você anuncia a ceia às 9. O culto começa às 10. Então, você faz aquela introdução da ceia, que a gente tem que gastar aí no mínimo 15 minutos, para ter um momento de explicação, de intercessão, de oração, de arrependimento, de distribuição dos elementos e a oração comunitária. Então, se você quiser fazer isso fora do contexto do culto da igreja, convoca a ceia para meia hora ou uma hora antes do culto. Ou então ministre. O problema de ministrar a ceia no culto, especialmente de domingo, é que o tempo se alarga. E aí o pregador tem que ser mais resumido, o grupo de louvor também, tem que haver um acordo aí para que o tempo não se delongue, né? É importante que na ceia do Senhor a gente celebra a nossa salvação pelos méritos de Cristo que morreu na cruz do Calvário para ser o nosso Salvador. Na ceia a gente lembra de algumas coisas, não é mérito nossa salvação,
Nós fomos comprados pelo sangue de Jesus, tem uma nova aliança, a aliança do sangue dele, e a promessa de que um dia cearemos com ele. Então, isso aí é bonito para a gente ter, né? Eu digo sempre que a ceia do Senhor, realmente, você tem que ter um programa. Por quê? Porque tem que levar a pessoa a sentir que aquele é um momento singular, é um momento especial na vida da igreja. Então, tem que haver um momento de reflexão sobre o que é uma leitura bíblica, um momento de confissão de pecado, declaração do perdão, isso é fundamental, e cântico de adoração no final, depois que todos participarem da ceia, momentos de testemunho de ação de graças, e aí tem, né, o ritual que na ceia do Senhor tem, a ação de graça, não é consagração. Eu vejo alguns pastores consagrando pão, consagrando vinho, consagrando. Biblicamente, Jesus não consagrou. A gente tem que seguir o que Jesus fez. A Bíblia diz que ele pegou o pão, tendo dado graças, foi isso que ele fez. Pegou o vinho, tendo dado graças. Então, esse é o nosso papel, não é consagrar. É dar graças pelo pão, pelo vinho, especialmente porque a gente não acredita que depois da oração aquilo vira o corpo de Cristo. Para nós, não existe a transubstanciação, que é uma doutrina que diz que depois que você consagra o pão e o vinho, ali vira corpo de Jesus. A gente não acredita nisso, então a gente não consagra, a gente dá graças ao Senhor, tá bom? Muito bem, vem o batismo, né? O batismo é uma das partes de um culto normal da igreja e deve incluir testemunho dos batizandos, sem forçar, mas dar uma oportunidade, profissão de fé, que pode ser a leitura do credo apostólico, pode ser as perguntas que nós temos no nosso livro de disciplina, eles têm que professar a fé, a leitura do pacto de membros e responder as perguntas na hora do batismo. O que a gente tem que tomar cuidado? Existem 3 tipos de batismo. Tem o batismo por derramamento, é aquele que o ministro pega uma vasilha cheia de água e derrama na cabeça do batizando. Geralmente, esse batismo ele é feito em pessoas enfermas, pessoas que não podem descer as águas, pessoas que estão em situação de impossibilidades e, por algum motivo, então você derrama a água sobre ele. Isso é chamado batismo de derramamento. Segundo o modelo, isso é forma, porque o batismo é um só. Se você derramar ou enfiar a pessoa na água, o significado é o mesmo, é morte para o mundo e vida nova em Cristo. Depois tem o batismo por aspersão. O batismo por aspersão geralmente é usado pelas igrejas que batizam criança, que é aquele que você pega uma vasilha com água e o pastor com a mão joga a água na cabeça da pessoa 3 vezes, né? Alguns também, em outras igrejas, pegam e fazem assim, molhando a cabeça da pessoa. Então, o batismo é o significado que eles têm. Isso tem uma história que eu não preciso me delongar aqui. E o batismo por imersão, que é o mais comum dentro da nossa igreja e das igrejas de um modo geral, né? Agora, o que a gente tem que observar? Batismos de deficientes físicos e de idosos precisam ser bem orientados para não virar uma chacota, um negócio ridículo. Perdão o termo, mas é assim. Tem muito pastor e pastora que não sabe como batizar uma pessoa deficiente física, uma pessoa deficiente visual, uma pessoa deficiente de ouvido, enfim. Nós temos também dificuldades de batizar pessoas que têm problemas mentais, né? Pessoas que não têm a sua memória lúcida. Recomendamos que nem precisa batizar, a não ser que a própria pessoa exija. Quase sempre são os pais ou as pessoas que pedem para batizar, fulano já aceitou Jesus, e aí você vai e pergunta, aceitou Jesus, quer batizar? Não, ele que tem que pedir. Se ele pedir, se ele não pedir, não deve, não se deve batizar, não necessita batizar. E o idoso, também tomar cuidado.
né? Muitas pessoas idosas têm dificuldade, especialmente se você batizar em batistério. Tome cuidado com isso, tá? Como nossa igreja não tem a prática de batizar a criança, mas de apresentar as crianças. Eu coloquei nas páginas 39 e 40 os cuidados com roupa, com, enfim, tudo que deve ter no batismo para você batizar alguém. Para a apresentação de crianças, veja só, você tem que... Não existe nenhum ritual, primeiro, não tem ritual nenhum. Cada pastor pode fazer do jeito que achar melhor. A gente tem um modelo bíblico, que é alguém que pega, toma as crianças no braço, assim como foi feito com Jesus, que Simeão pegou no braço e orou a Deus. Ok, normalmente é assim. Mas existem algumas orientações que eu gosto de dar. Primeiro, isso não pode ser demorado, não pode ser uma coisa isolada, tem que ser dentro do contexto do culto, não pode ser feito só uma apresentação, tem que estar dentro do contexto do culto. Você tem que chamar os pais ao altar, e caso os pais tenham convidado alguém para ser padrinho, nós não temos esse hábito, não usamos essa terminologia, mas algumas pessoas, convidei uma família para vir, pode convidar, não tem nenhum problema. Faça uma leitura bíblica apropriada, exorte os pais diante da igreja e exorte a igreja diante dos pais, porque ambos, os pais e a igreja, são responsáveis por aquela criança e temos que dar exorte à igreja a receber esta criança, como ensina Jesus, como parte da membresia da igreja, e então aí eu sugiro, toma a criança no braço, apresenta a igreja, geralmente eu faço assim, coloco meus braços, oro a Deus, pedindo a Ele graça para esta criança, crescimento sadio, sabedoria para os pais e para a igreja, criar essas crianças no caminho do Senhor. Eu beijo a criança e devolvo aos pais, tá? Isso é muito simples, fácil de fazer, né? Agora, não deixe ninguém sair sem um aperto de mão. Depois que você entregar a criança aos pais, aperte a mão. Às vezes um visitante que veio, alguém da família que você não conhecia, desce do púlpito, vai, abraça a pessoa. Agora na pandemia, mas nós vamos voltar ao normal, você faça isso, tá bom? Ok. Quero fazer algumas diferenças aqui. A apresentação de filhos de crentes, ela é mais simples. Por quê? Porque você simplesmente fala com os pais, olha, vocês são conscientes da responsabilidade diante de Deus e da igreja de criar essas crianças, você está disposto? Isso pode ser feito até na hora mesmo lá da cerimônia. Agora, apresentar crianças de pessoas não crentes, você pode fazer também, sem nenhum problema. Só que você tem que ter uma reunião com os pais dessa criança antes do dia da apresentação. Se os pais não vierem para aquela reunião, não há apresentação. Porque você tem que orientar os pais que, naquele momento, ele está se responsabilizando diante de Deus de criar esta criança no caminho do Senhor. E ele tem que concordar, o pai e a mãe, e explicar o que isso significa para eles. Se eles aceitarem, perfeito. Se eles não aceitarem, não faça isso, tá bom? Sobre casamento, o casamento é o momento onde quando a igreja abençoa duas pessoas que se amam e que vão formar um novo lar e que querem que Deus faça parte desse lar. No nosso conceito bíblico, o casamento válido é o casamento realizado na igreja. O casamento realizado no civil, ele é um requisito social. Então, a igreja exige também que uma pessoa também se case no civil, por causa da sociedade, simplesmente por isso. Diante de Deus, é o casamento feito na igreja. Quando eu falo na igreja, esses casamentos são feitos fora da igreja, no jardim, numa casa de festas, enfim, em outros lugares. A gente até faz, porque é bonito, é maravilhoso, mas o pastor ou a pastora que for fazer tem que seguir o ritual completinho. Tem que ignorar que está fora do ambiente da igreja e transformar onde você estiver numa igreja
num altar de Deus, para que as coisas se realizem, tá bom? A recomendação que eu dou, né, é que nós não proibimos, claro, que uma pessoa da nossa igreja se case com uma pessoa não crente, isso não é proibido, mas não é recomendado. Mas se a pessoa insiste, nada impede que o pastor ou a pastora realize o seu casamento. Nós não recomendamos, né, de forma alguma, que o pastor faça um casamento de dois não crentes, porque aí não faz sentido, né? Aí não, eles devem buscar, se buscar a igreja só para casamento, fica muito complicado para a gente entender. E, claro, recomendamos ainda que o pastor ou a pastora não faça casamento com efeito civil, ainda que ele possa fazer. Claro, nós não realizamos nenhum tipo de casamento com pessoas do mesmo sexo e, preferencialmente, que o casamento seja feito dentro da igreja. Essas são algumas recomendações. O ministro nunca deve realizar uma cerimônia sem ter um encontro prévio com os noivos. Grave, nunca deve. Nós temos aí um manual de orientação para pelo menos 3 reuniões o pastor ou a pastora tem que ter antes com os noivos, tá bom? Isso é muito importante. Segundo, não se permite o pastor abençoar um casal que não pode casar legalmente. Tem muito disso. Pastor, vai lá em casa dar a benção. A gente não pode se casar, mas a gente quer a benção de Deus. Bom, se eles querem a benção de Deus, busque a benção de Deus. Porque se um pastor ou uma pastora vai numa casa para abençoar um casal que não pode se casar, ele está realizando o casamento. Se você quiser fazer e achar que deve fazer, mas nossa igreja não recomenda. Os enfeites e as pompas do casamento são dispensáveis. Grave bem, são dispensáveis. Ou seja, não tem que fazer aquela festa, tem que se vestir disso, daquilo, aquela pompa. Isso, o casamento cristão é o noivo, a noiva, a família e a igreja pedindo a bênção de Deus de uma forma simples, direta e fácil de realizar, né? Ok. O ritual do casamento está no manual. E aí tem uma dica, né? Como é que os pastores às vezes confundem. A noiva tem que entrar, que lado que ela entra, que lado que ela sai, e quantos padrinhos pode ter quantos quiser, né? E geralmente eu aconselho que a roupa do fotógrafo, do mestre de cerimônia, de quem vai ficar transitando, tem que ser preta, para não chamar a atenção, para não desvirtuar, né? Ok. O casamento, já falei, não é recomendável. Pessoas divorciadas, às vezes a pessoa me pergunta assim, bispo, a igreja faz casamento de divorciado? Faz. Uma pessoa divorciada, no nosso entendimento, é uma pessoa que não está casada. Se ela não está casada, ela pode se casar. Então, esse é o entendimento mais fácil que a gente tem. Idosos, pode ser feito casamento? Pode, e é feito da mesma forma, com a mesma cerimônia. Não é porque uma pessoa tem 60, 65 anos que resolveu se casar e, não, vamos fazer rapidinho aqui, só das perguntinhas. Não, é um casamento normal, a noiva entra, tem toda aquele ritual do casamento, tá bom? Aí nós temos aí bodas de prata, 25 anos, bodas de ouro, 50 anos, bodas de diamante, 75 anos, né? Então, essas bodas não são um casamento, gente. Não são. Olha, eu coloco sempre, é um tempo de renovação de votos e gratidão a Deus pela vida conjugal. Não vai, fulano não aceita fulano por mais de 25 anos. Não, não é casamento. Entende? Você comemora essas bodas, mas não é um segundo ou um terceiro casamento. É um momento de festejar, de comemorar a vitória de um quarto de século, meio século, 3/4 de século, e se alguém chegar a 100 anos de casado, eu nunca fiz, eu já fiz de 75 anos, mais de 100 anos, né? Eu não sei nem que bodas que é, mas, então, aguarde bem isso, que às vezes eu vou em bodas, eu estou dentro de um casamento, e o pastor, a pastora tem que orientar os membros da igreja, e as pessoas que querem, e as famílias, isso não é casamento. Até o casal, você vai me pedir de novo em casamento? Não, você já pediu uma vez e quando você pediu, estava escrito até que a morte nos separe, ou eu nunca vou te largar, enfim. Tá bom? Guardem bem isso aí.
Ah, ofício fúnebre, enterro. Aqui, gente, tome cuidado. As igrejas têm feito um fiasco nisso aí. Porque o ofício fúnebre é o sepultamento e normalmente é um ato de contrição. Você não vai lá para rir, para conversar, para bater papo, especialmente pastor e pastora. Você tem que ter um ato de contrição, de silêncio, conversa pouco, fica com a família de preferência. E se for alguém ligado à sua igreja, cole nele, esteja ali, sabe? Não chegue lá sem uma roupa de pastor, pastora, uma roupa escura, sabe? Prepare, não chegue lá de qualquer jeito. Não chegue esporte nunca a demonstrar contrição. Ainda mais se você for fazer. Se você não for fazer, também deve ser assim, mas se for fazer, então, a cerimônia, uau, você tem que tomar um cuidado muito grande. Eu aprendi muita coisa aqui nesse país que melhorou muito esse momento na minha vida. Sabe? Ensinar a pessoa a fazer o luto. Não é porque morreu, acabou. Você tem que ensinar a pessoa a fazer o luto. Aliás, é bom até que você, como pastor, pastora, líder, faça o luto com essa pessoa. Né? Então, se você vê alguém da igreja conversando, rindo, brincando, fala, opa, aqui não, lá fora. Respeito a família. Não é o morto, não, que ele não está nem aí. É a família que está sentindo a dor de uma perda. Antes do enterro, você tem que saber com exatidão o nome do morto, a idade, a causa da morte e como as pessoas íntimas o tratavam. E tem pastor lá que não sabe nada, chega lá, morreu, às vezes o cara morreu de coração, ele fala que teve um problema, teve um AVC, às vezes ele foi um acidente, ele fala que foi a vontade de Deus, não sabe a idade, não sabe o nome, e para mostrar intimidade, se, por exemplo, o nome do homem era José Raimundo, mas todo mundo chamava ele de Zeca. Então você fala, nosso irmão, né, José Raimundo, mais conhecido como Zeca, na intimidade. Mostre intimidade, conhecimento, fale o nome da esposa, nome dos filhos. Está aqui a irmã Maria chorando, seus filhos, Joaquim, aqui a Elaine. Então você fala o nome, mostra a intimidade. Isso você tem que saber antes. Segundo, conheça algumas particularidades positivas da pessoa morta. Tem uma ideia por aí que todo mundo que morre vira santo. Não, você tem que falar, todos nós temos algo positivo. Procure descobrir, era a profissão que ele fazia, algo positivo para você citar e mencionar no ofício. Nunca elogie a pessoa morta. Aqui do morto, né? Seria a pessoa do morto, não da morte, do morto. Porque você não sabe a intimidade, então não elogie, mas, como eu falei antes, traga algo positivo que ele tenha feito, tá? Precisa acompanhar a família, isso aqui é sério. Claro que a gente não pode ficar 24 horas com a família, desde o momento da morte até o enterro, mas, especialmente no dia do sepultamento, o pastor ou a pastora tem que dedicar esse dia para a família. Se o sepultamento é às 11 horas da manhã, você tem que chegar lá às 8. Vai estar uns 3, 4 horas com a família, receber as pessoas. Se for na parte da tarde, você tem que chegar às 10, 11 horas, com tempo, para estar com a família, ficar lá. Tem que levar o corpo até o último. O pastor acompanha a família até ela voltar do cemitério. Volta com a família. Acaba, você tem como ir para casa. Se a família for para casa, o pastor acompanha até em casa, fala, eu te encontro lá na sua casa. Vou lá tomar um café com você agora. Porque é o tempo que você tem que estar junto da família. A entrada na casa depois que se perde alguém é muito dura. O pastor, a pastora tem que estar ali. Isso é ofício fúnebre. Não é só chegar lá na cabeça do morto, orar e ir embora. É muito mais do que isso, né? Falei aqui, né? Não deixar abrir o caixão lá perto de enterro. Depois que fechou, fechou. Você tem que falar com a família, olha, gente, minha recomendação é o seguinte, a hora que fechar o caixão, fechou, não abre mais, tá bom?
Porque até no trajeto do local até onde vai enterrar, pode se mexer, pode acontecer coisa no caixão, e muita gente abre, e aí tem uma surpresa, e aí e vai gente chorar, gritar, é melhor, fechou, acabou. Eu até recomendo não ter uma segunda parte lá. Em algumas igrejas você faz uma primeira parte, e depois, na hora de sepultar, uma segunda parte. Não faça tudo ali, termine, dê a bênção, e lá deixa a família. Você acompanha, mas é a família que vai fazer o que quiser. Se a família, por conta dela, quiser abrir e o outro falar, você já fez o ofício, você está ali como pastor da família, tá bom? Agora, e quando... vamos pensar nisso aqui. A morte de pessoas não crentes. Alguém te chama para fazer o enterro de uma pessoa não crente. A cerimônia pode ser a mesma, com os seguintes cuidados. Nunca diga que foi a vontade de Deus que levou aquela pessoa, que cada um tem a sua hora de chegar, que Deus preveniu, que ele está melhor agora, que ele está no céu ou no inferno. Nunca diga nada disso. Você simplesmente vai lá para consolar as famílias. Nesse caso, você vai consolar a família. Mas tome os mesmos cuidados, saiba quem é, a idade, enfim, tudo aquilo para quando você falar, as pessoas entenderem, né? Não deve cantar em enterrar a pessoa não crente. Isso para eles é uma agressão, a menos que eles lá comecem uma música maluca deles. E não é recomendável dar a palavra a ninguém da família. Quando é um casamento, um enterro de pessoas crentes, a gente abre a oportunidade para uma pessoa da família ter uma palavra de agradecimento ou alguma coisa que queira falar. Quando não é cristão, a gente não dá oportunidade, porque não sabe o que vai acontecer, e aí ele pode até falar depois que você termina, tá bom? A morte de recém-nascidos e de crianças, você tem que evitar mencionar o nome da criança, isso é muito interessante. Do adulto você tem que falar o nome, da criança não. Por quê? Porque a mãe, o pai, a família está muito, muito sentida. E cada vez que você fala, porque Maria foi para o céu, pronto. Isso arrebenta. Então, é uma vida que foi a presença do Senhor, não entendemos, não procure entender, não procure justificar. Deus sabia, por isso que ele levou. Nunca diga isso, tá bom? E nenhum louvor. Nenhum louvor, tá? A morte de recém-nascidos, né? É a mesma coisa, como eu falei com vocês. E cuidados que a gente tem que observar na cerimônia de enterro. O pastor deve usar terno preto ou roupa social de cor bem discreta. A pastora também deve observar a cor negra e evitar excesso de joias e de maquiagem. E haver respeito, silêncio e palavras doces que devem ser observados pela família. Tá bom? Vocês ainda estão aí? Porque nada mexe. Nada mexe. Dá só tá? Só para eu saber que vocês estão aí. Está tudo parado, não tem pergunta, não tem nada. Maravilha. Para mim não é maravilha. Tá bom. Está aí? Amém. Glória a Deus. Vamos para o capítulo 7, que é ser administrador, é ser mordomo. E isso aqui é fundamental para a gente concluir a nossa matéria. O pastor ou a pastora precisa ser um bom administrador da sua própria vida para ter autoridade diante dos seus liderados. Gente, se eu não consigo administrar a mim mesmo, meu tempo, meu dinheiro, minha saúde, não tem como administrar os outros. Isso é óbvio, né? Nós sabemos disso, mas tem que viver isso. O pastor será um bom administrador, um bom mordomo, quando ele cuidar da área da pregação. O que eu chamo cuidar? Ter uma palavra atual, usar o português correto. Existe um hábito. Eu conheço pessoas que falam bem português, conversam bem, mas quando pregam, gente, come todos os S's. Parece que o plural não existe mais. Sabe? Faz uma confusão entre coletivo e... porque o rebanho foram, coisas assim. Agride aos ouvidos.
Procure ter um português correto. Procure gravar o que você prega de vez em quando para avaliar o seu português. Terceiro, você tem que expressar intimidade com Deus. O povo sabe quando a gente está no altar e quando não está. Não precisa dar glória, aleluia, dar soco, não, o povo sabe. O povo conhece e precisa conhecer. E você tem que preparar. Ao ouvir a pessoa, tem que falar, poxa, a pastora gastou tempo, preparou. Porque quando não, dá aquele sentido de relaxamento. Pegou qualquer texto, falou qualquer coisa. Esse cuidado é ser bom mordomo. Quando se cuida, quando se preocupa para ensinar. Nossa palavra não é só palavra, nossa palavra é ensino. Posso eu não estar ensinando, mas quando eu falo como pastor, como pastora, eu estou ensinando. Então, olha, ensine com exemplo, ensine exigindo conhecimento, ensine treinando e praticando, e ensine prestando contas. Quando você faz, a pessoa está ao seu lado, vê, aprende com você. Quando ele é capaz de mobilizar o maior número possível de pessoas. Como eu fico alegre quando eu vou numa igreja, que eu vejo várias pessoas trabalhando, várias pessoas fazendo, e é empolgante, é empolgante. Eu tenho visto em algumas das nossas igrejas como isso me alegra. Agora, quando você vai lá que o pastor, a pastora tem que fazer tudo, isso não é boa mordomia. Tem que distribuir mais pessoas, criar atividade sem ativismo, acreditar nas pessoas e responsabilizar os outros por tarefas importantes. O pastor também é bom administrador quando ele abre espaço para treinamento. Se você não é um mestre, abre espaço na sua igreja, leve pessoas para treinar seus líderes, sabe? Participa com seus líderes, confie que outras pessoas vão ensinar, não vão desviar os seus líderes da igreja, modernize, atualize as ferramentas. Sabe? Tem pastor que não utiliza o que tem, as ferramentas disponíveis. Isso é muito, muito importante, treinamento. Ele também é um bom mordomo quando ele exerce a prática da visitação. Isso é fundamental hoje, gente. Visite os membros, as pessoas que trabalham com você. Essa é a prioridade. Visite todos que estão com você diariamente. Vá à casa deles, tome um café com eles. Enfim, nada substitui sua presença. Não adianta mandar outra pessoa. É você que eles estão precisando. Finalmente, visite, 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 visite. Isso não caiu de moda, isso é uma necessidade. Você também é muito bom administrador quando você faz amigos. Pastores solitários que não têm amigos não são bons mordomos. Diz a Bíblia que na multidão de conselheiros se encontra a sabedoria. E só posso ouvir conselhos de pessoas amigas. Uma pessoa que não é minha amiga, não adianta dar conselho, eu não vou ouvir, você não vai ouvir. Então, tem amigos. Um bom administrador tem ouvidos, tem e ouve seus amigos. Né? 7, quando você tem tempo de lazer. Nós precisamos nos divertir, nós precisamos sair com a nossa família, nós precisamos brincar, nós precisamos ter um hobby. A gente precisa, sabe, relaxar um pouco, andar um pouco de pé no chão, de chinelo. Você precisa ter lazer. Um pastor, um líder que não tem lazer, não é um bom mordomo do seu corpo nem da sua saúde. É importante isso, né? O lazer é fundamental para manter o equilíbrio emocional e físico do pastor. O lazer tira o estresse, ou pelo menos alivia o estresse, tá? 8, quando se preocupa com o seu próprio preparo intelectual. E aqui vai uma dica. Pastor e pastora têm que ler. Pastor e pastora têm que fazer cursos. Pastor e pastora têm que estudar. Todo o tempo. Todo o tempo. Eu já fiz seminário, não preciso estudar mais. Isso é a coisa mais triste que eu ouço. Já me formei. Isso, para mim, a pessoa está me dizendo. Já sei tudo, não preciso mais nada. E ela vai ficar para trás. Com certeza vai. Você tem que se atualizar. Eu e a minha esposa começamos um curso agora,
sobre com a comunicação não violenta. Gente, eu estou aprendendo coisas maravilhosas, coisa que eu ficar, por quê? Isso, o Marshall Rosenberg, que criou isso, foi em 2000, 2010, 2006, e por que agora em 2020 que eu fui saber disso? Por que eu não soube disso antes? Porque eu não procurei estudar. Se eu tivesse procurado, talvez eu tivesse encontrado. E isso ia fazer tão bem na minha vida. Vai fazer. Eu não morri ainda, né? Vai fazer. Mas estude, se prepare, se capacite, preocupe-se com isso, cuide da sua família. A sua família não é que credencia seu ministério, a sua família é resultado do seu ministério. Então você tem que cuidar da sua família, coloque, sabe, a sua família em destaque, a prioridade. Família, eu coloco sempre assim, a família do líder é colocada na Bíblia antes da família de Deus. Quantas vezes eu fiz errado? Deixei de comemorar o aniversário da minha filha ou de ir à escola numa reunião porque eu tinha compromisso na igreja. Depois que eu aprendi isso, nunca mais eu fiz isso. A prioridade é a minha filha, a prioridade é a minha esposa. Essa é a prioridade. E quando eu comecei a fazer isso, eu ensinei à igreja isso. Então, 10. Você é um bom administrador quando você se torna dispensável. O que é isso? Tudo funciona você estando ou não estando. Isso é fantástico. Quando alguém está no seu lugar, por algum motivo, você teve que sair, não teve, as coisas funcionarem perfeitamente. Isso é um bom mordomo, né? A igreja precisa de pastores, eu gostei disso aqui, que estejam na cruz e não no trono. Pastor que está no trono não consegue pastorear. Pastor que está na cruz consegue ser a imagem de Jesus Cristo. A igreja precisa de líderes que se alegrem com os resultados, não com a glória. Não é que você que me reconheceu o que eu fiz ou deixei de fazer, mas tem resultados. Glória a Deus. Precisa de pastores que reconheçam que a igreja é de Deus e não é sua propriedade. Né? Tem alguma pergunta, gente? Estamos 10 para as 11. Nada? Ninguém perguntou nada? Ok, eu coloquei aí, só para vocês verem os 3 modelos de sistema eclesiásticos, para vocês entenderem, né, a diferença. Tem um sistema congregacional, onde a congregação, ou seja, a assembleia da igreja, decide tudo e cada igreja é totalmente independente, então esse sistema congregacional. Tem um sistema presbiterial, ou presbiteriano, que é um conjunto de igrejas que está sendo orientadas por um presbitério, tanto dentro da igreja, os presbíteros e o pastor, ou os pastores, trabalham em equipe, e tem o sínodo, que é a região maior, onde cada igreja tem a sua liderança, mas está sujeita ao líder, o presbítero maior. Tem a igreja episcopal, que é o caso da nossa, são igrejas interligadas. Todas essas igrejas são supervisionadas pelos seus pastores por superintendente de área ou distrito, e pelo bispo, e tem um concílio geral. E tem as comunidades. As comunidades são igrejas independentes, que têm a sua própria estrutura, dirigida pelo seu pastor, que é o presidente, ou pela diretoria que ele colocar, né? Então é isso aí. Pergunta nenhuma, gente? Nada? Nada. Como eu disse semana passada, todo mundo entendeu tudo, né? E eu espero que sim. Bom, gente, para a gente terminar, para você concluir essa matéria, porque as pessoas que só ouvem e só veem não fizeram a matéria, né? Você não pode falar comigo assim, eu fiz a matéria de administração porque eu assisti às aulas. Assistir às aulas é uma maneira de fazer, não é a única. Para você concluir, para você receber um certificado, você tem que assistir às aulas e enviar os requisitos. Dessa última semana, os requisitos são esses. Olha, como você, sendo um administrador de igreja, pode ser um mordomo aprovado por Deus? Qual área você precisa melhorar na sua vida?
Quais são os seus sonhos como administrador? E o que foi mais útil para você nessa matéria? Eu acredito que isso está na última página da apostila, mas se não tiver, você pode colocar aqui, né? Então, tem um erro aqui, aqui não tem uma interrogação, não, são 2 pontos. Como você, sendo um administrador de Deus, pode ser um mordomo aprovado por Deus? 3 formas. Que áreas você precisa ser melhorada? Quais são os seus sonhos como administrador? E o que lhe foi mais útil desta matéria? Tá bom? Ok? Ninguém mais? Anotei a presença de todos aqui, né? Então, muito obrigado, Deus abençoe vocês. A nossa próxima matéria será os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, e nós vamos começar não nessa terça, não, na próxima, porque nessa terça estarei enviando para vocês a apostila, os certificados para quem já concluiu, quem mandar todos os exercícios. Então, nessa terça-feira, a gente fecha com as matérias e na próxima, no dia 20 de outubro, a gente começa a nossa matéria. Quem ainda não acertou a sua mensalidade, por favor, faça isso, e eu tenho certeza que eu e você seremos mais abençoados ainda estudando os evangelhos sinóticos, tá bom? Ok, gente? Deus abençoe ricamente a vocês, graça e paz, e que a glória do Senhor resplandeça na sua vida. Um grande abraço saudoso, mas estamos juntos na presença do Senhor. Amém. Uma boa noite de descanso, de renovação de forças, para a glória de Deus. Amém.